E aí, nação rubro-negra? Boa noite para vocês, bom final de domingo para todos nós, o que poderia ter sido um domingo terrível, né? Se o Flamengo tivesse empatado com o Fluminense, vendo o Cruzeiro se distanciar, se transformou em um domingo maravilhoso. Maravilhoso, essa é a palavra. Que maravilha, cara. Tô feliz pra caramba, muito feliz, cara. Pedro saiu do banco, né? Saiu do banco, perdeu o primeiro gol. Fábio é brincadeira, goleirão, né? Fechou, né? O único ângulo que o Pedro tinha para o Pedro botar aquela bola dentro. Fechou. Então não foi muita culpa do Pedro, mas ele estava lá. O que o Flamengo não levou perigo em 100 minutos, porque foram 2 minutos, 96 minutos, né? Contando com o tempo de acréscimo do primeiro e segundo tempo. Quando o Pedro entrou, 2 vezes. Pedro não fez a primeira, não é culpa dele. Fábio foi muito bem, né? E na segunda, ele colocou lá, como dizia o Nunes, no fundo do balbante. Golaço! Nossa, o meu peito explodiu, né? Que delícia essa vitória em cima do Fluminense, né? Que delícia. Eu vou colocar um vídeo do Vene Casagrande agora falando da partida. E depois eu procuro pela coletiva do Felipe Luiz para ver o que o Felipe Luiz tem para falar. Eu tô muito puto com o Felipe Luiz. Primeiro tempo do Flamengo, muito abaixo. O Flamengo sucumbiu à pressão do Fluminense. Quando eu falo pressão, não pressão que eles poderiam ter chego ao gol, né? Não levaram perigo nesse ponto. Mas estou falando a pressão de não deixar o Flamengo jogar. Um time com condição técnica muito maior que a do Fluminense. Quando você sai com Cebolinha, eu não sei se ele está voando nos treinos, marcando gol um atrás do outro. O fato é que desde quando ele se machucou, antes de ele se machucar, estava voando. Mas desde quando ele voltou, né, da grave lesão que teve, Cebolinha tem sido absolutamente inexistente. Inexistente. Hoje ele deu um chute a gol. E a bola foi por cima. Até dei graças a Deus que alguém chutou a gol até aquele momento, né, que ninguém chutava a gol. Luiz Araújo hoje também. Estou falando em termos ofensivos do Luiz Araújo, né? Porque defensivos o cara dá o sangue. É isso que o Zico falava. Tem dia que a técnica não ajuda, então você adiciona mais raça. E pronto. É só isso que a nação quer. Só isso. E o Luiz Araújo entrega, né? Quando a técnica não está ali, o que pode acontecer com qualquer jogador, acontece isso. A Arrascaeta hoje correu um pouquinho até no primeiro tempo, mas depois acabou-se. Desapareceu completamente. E aí, ele, no segundo, ele nunca, é incrível, o Felipe Luiz ele tem problema em substituir no primeiro tempo, ou não só, ou na metade do tempo, né? Quando estão voltando para o segundo tempo, ele não faz substituição, mesmo sabendo que tem jogadores ali que não estão bem, cara. Né? E que história foi essa de colocar o Léo Pereira na lateral, cara? Tendo Vinha no banco. Cara, o Vinha já voltou já faz tempo, tá treinando. Não tem condição de jogar os 90 minutos? Mas e por que os outros jogos ele não colocava um pouquinho? Os últimos 10 minutos? O Vinha tem muita qualidade. De lateral, para mim, né, conhecendo o Vinha, tempos de Palmeiras, depois que ele foi embora, ele só perde para o Alexandre. Mas tem mais gás que o Alexandre. Então eu não entendo essas coisas. Não entendo, cara, esse pardalismo, né? Professor Pardal, inventando coisa que não precisa.
Quer inventar? Coloca o Varela na esquerda e o Wesley no lugar do Wesley. Por que o Wesley não entrou hoje? Estão com medo que o Wesley se machuque e não seja vendido para Roma? Ele ainda está sendo pago, cara. Essa vitória é importante. Então tem coisas que eu não entendo do Felipe Luiz, né? Aceitou a pressão, não fez nada, absolutamente nada. Mais uma coisa que me deixa meio injuriado com o Felipe Luiz é que ele fica, né? Ele fica ali fora, né? Aí ele põe a mãozinha aqui assim. Muito raramente, ele chama alguém, critica alguém ou corrige algumas coisas durante o jogo. Agora, no final do jogo, ele estava lá gritando: volta, Matheus. Ok. Também se não fizesse, isso é brincadeira, né? Matheus Gonçalves no banco. O moleque entra, ele dá uma condição melhor aos passes do Flamengo. Se você não coloca o Matheus toda hora, o Felipe Luiz não dá ao Matheus a oportunidade de ele se entrosar com os companheiros. Sem entrosamento, ele não vai dar tudo que ele pode dar. O Arrascaeta tá acabado. Entendeu? Mas fez. Não, esse ano ele. É o melhor ano dele. O melhor começo de brasileiro, né? 9 gols, né? O problema do Arrascaeta é que ele joga um jogo bem e 3 ele desaparece. A idade está chegando, ele sempre teve problemas físicos, até quando era mais jovem, desde o tempo de Cruzeiro, né? A realidade é que hoje, nós, para o jogo do Felipe Luiz, precisamos de outra pessoa, né? Então, vamos ver o Carrascal. Eu estive vendo alguns jogos do Carrascal, não jogos, mas alguns vídeos, né? De jogadas dele. Ele não é ruim, entendeu? Ele não é ruim. Passes, nossa, se ele fizer aquilo que eu vi, a gente está bem encaminhado. Mas também não é nenhum Arrascaeta na fase boa. Não vi isso. Entendeu? Mas ele tem uma vantagem. Ele aguenta. Ele aguenta a pancada, né? E ele aguenta os 90 minutos, né? Mas é isso, galera. Então, primeira coisa, muito obrigado por estar assistindo aqui comigo. Fla Urubu USA. E não esqueça de deixar um like aí pro brother de vocês aqui, de longe. E se inscrevam, tá bom? E se vocês puderem me ajudar, manda o meu vídeo para amigos rubro-negros, né? E fala, se inscreve lá. O cara é nosso irmão, entendeu? Mora fora já 35 anos, mas está sempre com o Flamengo, né? Mesmo quando aqui não tinha esse negócio de computador, né? No começo dos anos 90 não tinha nada disso. E não tinha, a gente não pegava a televisão aqui, né? Não podia ver jogo do Flamengo. Mas pegava o radinho lá e ouvia o meu Mengão. Ou então ia para. Mas isso já veio depois. Isso já veio depois. Isso aí já foi no meio dos anos 90 que o Globo, né? Ele tinha um negócio lá no canal que ainda tem, né? E ele escrevia os lances do jogo e eu ficava vendo aquilo ali. Né? Quando o rádio não tava pegando. Mas é isso, galera. Eu vou colocar o vídeo agora do Venê. E mais uma coisa, eu estou trabalhando com a mão esquerda, não é a minha mão ideal, a direita, né? Eu tive uma cirurgia aqui no dedo para corrigir um problema que eu estava tendo sério. E então me perdoem se eu demorar um pouquinho, não é por falta de vontade, tá bom? Eu vou colocar o vídeo do Venê, vamos ver o que o Venê tem para falar aqui. Cada 3 pontos, seu Benê, pois é. Cada louco sua loucura, deixar Pedro no banco. O estágio vai falar agora o que é GPS.
A jogada do gol do Pedro saiu de um passe do Juninho. Pardal Luiz. Pedro mimado. Vocês estão chegando com tudo, hein? O Pedro é F. E agora, como vai ser o vestiário? Felipe Luiz, respeita meu nome bolado. Pedro é patrimônio. Rapaz, vocês estão chegando com tudo, galera. Vamos para mais uma live. Deixa a galera aí se inscrevendo aí. Manda a notificação. É verdade, está perdendo o Wesley. A gente vai falar sobre isso também. Pedro comemorando Jesus é o suficiente. Do moral. O Pedro é absurdo, gente. Faz muito gol, cara. Não tem como deixar esse cara fora do Flamengo. Estamos. Galera, daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, hein? Estamos ao vivo com o pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, com roteiro de cinema para o atacante Pedro. O que achou da atuação? Gostou? Entre e participe. Foto. Adriano Fonte. Já vou dar atenção para vocês, galera, que eu estou na correria aqui chamando a live, tá? Pronto. Meus amigos, é esse cara que o Boto quer vender, tá de sacanagem. Fácil ele vai dizer que o time do Fluminense é excelente, que o Pedro é o jogador que mais corre no time. E o Pedro está falando. Tem essa intimidade de poder trocar ideia, de poder... Rapaz, o Pedro está desabafando, por isso que eu estou em silêncio aqui, cara. Galera, desculpem, eu vou tirar o Venê porque tá fraquinho o canal dele. Eu vou colocar outra parada aqui para vocês. Só me deem um minuto, tá bom? Que eu vou colocar o Renato Maurício Prado falando do jogo.
E o que o Vene falou aí depois eu procuro, tá bom? Para saber o que foi que o Pedro falou para colocar para vocês. Tá bom? Só um minuto. Roteiro de cinema. Não há outra maneira de se contar essa história deste Fla-Flu, na verdade, desses últimos dias todos do Flamengo, sem parecer que estamos escrevendo um roteiro de cinema ou de novela. Impressionante. Impressionante. Eu quero conversar muito com vocês sobre isso. Tem muitas coisas a falar. Muitas. O gol do Pedro é o grande, vamos assim dizer, atrativo dessa história toda. Mas tem muita coisa por baixo dos panos até chegar ao gol do Pedro que a gente precisa conversar, a gente precisa analisar. Tem muitos vilões escondidos na Gávea e no Ninho do Urubu que estão deixando o Flamengo se tornar um timeco. Vamos falar francamente. A atuação do Flamengo hoje foi melancólica. Absolutamente. Melancólica. Assina embaixo. Mas ganhou dentro desse roteiro de cinema que eu estou falando. Coisa mais sensacional, né? Você vê um jogador que há cerca de 20 dias vive um drama desde que o diretor executivo do clube o colocou na berlinda de uma maneira desrespeitosa, humilhante, vergonhosa. Até a reação do próprio Pedro, treinando mal, debochando no treino, coisas erradíssimas. É aquela velha história, um erro não justifica o outro. É claro que o Boto é quem começa toda a cagada. Essa brigalhada toda, isso tudo que aconteceu, se deve ao senhor José Boto, que está mais do que provado por tudo que não vem fazendo no Flamengo. Ele faz as merdas, mas as coisas boas ele não faz. É o grande vilão dessa história toda. Mas ela tem vários meandros, porque, afinal de contas, depois de assistir à reação do Pedro, depois de conversar com o Pedro, o Felipe, depois que estourou a conversa do Zé Boto com o Mauro César, e os prints, que não deixavam nenhuma dúvida de que aquilo tinha acontecido, e de que era ele, Zé Boto. Galera, só quero adicionar uma coisa. O José Boto fez tudo isso, verdade, né? Mas o Luiz Felipe, com a entrevista que ele deu depois, ele assinou embaixo o que o Boto fez. Porque em nenhum momento na entrevista ele disse, olha, teve alguém aqui que parece que fez isso, ele deveria... Se ele foi tão sincero sobre o Pedro, e eu acho isso ótimo, entendeu? O Pedro não podia também, como o Renato está falando, ter feito o que fez, né? Deixar de treinar, mas ele também tinha que ser sincero e chegar a público e falar, escuta, eu sei que vazou algumas coisas aqui, entendeu? Porque pensar, eles podem pensar o que eles querem, entendeu? Eles são comissão técnica, eles estão lá, eles estão vendo o que está acontecendo. Agora, deixar vazar para um ativo do clube como o Pedro, aí não pode, não é verdade? O cara que tinha vazado, esse papo de um dirigente, eu acho até engraçado, né? Por que as pessoas não têm coragem de dar os nomes aos bois? Enfim, mas o Felipe conversou com ele quando o Flamengo se reapresentou depois da Copa do Mundo e tentou aparar as arestas. Disse, olha, não é isso que eu penso, eu conto com você, eu quero você treinando. E aí foi a vez do Pedro fazer uma grande cagada. O Pedro, que, vamos ser justos, nunca foi um grande atleta de treino. Basta ver a história pregressa dele. Dorival reclamando, Davi Luiz puxando a orelha, Rogério Ceni reclamando. Então, é um comportamento que ele, Pedro, apesar do que aconteceu hoje, que foi sensacional, gente, o jogo foi uma merda, vamos falar com todas as palavras. O jogo foi uma merda, nós vamos falar muito do jogo também. Mas a história que envolve todo esse jogo, e a história que envolve o drama
dessa declaração infeliz do Boto até a atitude reprovável do Pedro, a entrevista do Felipe Luiz, que poderia ter sido um pouquinho mais amena, mas, vamos assim dizer, no âmago da história estava perfeitíssimo. Você não pode ser um treinador, ver um atleta seu não treinar direito e ainda debochar, ainda fazer piada. Isso estava incomodando, inclusive, os colegas, principalmente os colegas mais veteranos, como o Danilo, como o Alexandro e Jorginho e outros mais que o Flamengo tem, que já tem casca. E aí o que acontece? O Pedro tem a reação, aí sim, mais correta possível. Ele se toca, vem primeiro aquela história daquele agente ridículo dele, dizer que já está procurando um clube que vai apresentar uma proposta. Não vai apresentar proposta nenhuma nessa altura do campeonato, entendeu? Mas o Pedro, o que ele faz? Passa a se entregar nos treinos. Treina como se não houvesse amanhã. E isso eu tenho de depoimento de gente de lá de dentro do Ninho do Urubu. Maravilha. Fontes que eu confio e que me disseram, olha, Renato, há muito tempo eu não vejo o Pedro treinar como ele está treinando. E aí o Felipe Luiz reconhece que o esforço dele, Pedro, e volta a relacioná-lo. Mas ainda assim, há capítulos de suspense. Afinal de contas, quando ele resolve mexer no ataque, ele tira o Wallaciano e coloca o Juninho, gente. Coloca o Juninho e não o Pedro. Galera, vou dar uma paradinha aqui. Vou colocar ao vivo o Felipe Luiz falando. Dá só um momentinho, que é difícil com a mão esquerda. Me perdoem. Para esse jogo, depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar. Depois eu volto com o Renato. Aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas, como é que fala, baixas, né? Algumas coisas que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto.
seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos, que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de dar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos, se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda. Ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos, só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, outros 10, 15, e é um jogador que ainda não jogou 90 minutos, não jogou nem 45, então eu estou tentando, no outro dia eu tentei somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né, mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando no futebol brasileiro, que você mostrou que funciona, mas também se adequando para não perder o brilho do futebol brasileiro? Não, mas o que eu mais quero é que eles driblem e que eles sejam ousados e que vão para cima. Aliás, foi o que eu pedi pro Cebolinha antes do jogo. Pode ir todas para cima, pode errar 50 vezes, mas que erre tentando, claro, é o que eu quero. A fase de construção e a fase de estabilidade da equipe, ela passa por uma série de jogadores, onde os jogadores de ataque não participam. A hora que a bola chega no pé deles, que eles têm que resolver. E aí tem uns que às vezes estão melhor, outros que não estão tão inspirados no dia, mas eu não só olho para essa ousadia, eu tenho que olhar como o jogador está com a bola, quantas jogadas ele cria, como ele defende, como ele recompõe, como ele pressiona. Eu tenho que olhar todos os aspectos do jogo e depois eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa, a equipe como um todo. Então alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então esses jogadores que têm tudo isso, com certeza é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né? Para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre
O assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe, nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite, aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, ainda mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora, é referência para todos os treinadores e, sem nenhuma dúvida, vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira, então vai ser um jogo complicado. Mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. Felipe, aqui à tua direita, Gustavo. Opa, deixa eu sair. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, estava olhando a tabela, estava 28-33, né? Porque o Cruzeiro goleou. Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título, fizeram grandes contratações no começo do ano e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro e a gente nota isso. Um time muito organizado, e sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, canal Gold. Bom, você perdeu o Gerson, que foi para um outro time, Eric Pulgar também, por conta da fratura. O Dela Cruz novamente, né, lesionado, assim, não sei ao certo qual foi a lesão, mas está sendo desfalque também do Flamengo, além de outras posições que você pode acabar perdendo. Hoje a gente viu o Danilo saindo, parece que sentiu, até queria te perguntar se realmente foi isso. E a janela já abriu, eu sei que isso é um tema para departamento de futebol, mas como a gente não tem tido, né, uma resposta ou um momento para poder falar com o departamento de futebol, cabe a você, infelizmente, ser essa pessoa para a gente poder perguntar. E eu queria saber, assim, o que o departamento de futebol tem passado para o Felipe Luiz em relação a reforços, porque, de qualquer forma, tem ainda metade de uma temporada e você perdendo jogadores por contratações, pode ser também que o Wesley saia, enfim. Queria saber como é que está sendo essa atuação do departamento de futebol, o que eles têm passado para você, que é o treinador. Obrigada. Como você bem falou na tua pergunta, as contratações e todos esses assuntos é um assunto da diretoria, né? Eu, como homem de clube, meu trabalho é fazer e tirar o melhor rendimento dos jogadores que estão na minha mão. É verdade que conversamos muito, já traçamos o perfil dos jogadores que procuramos, as características dos jogadores, as posições dos jogadores e com certeza irão chegar reforços, né? Eu, claro, como treinador, eu quero
ontem, né? Mas né, sabemos que as negociações às vezes não são fáceis, mas como eu falei, é um assunto completamente, exclusivamente da diretoria. Eu, enquanto isso, vou continuar trabalhando e esses jogadores que eu tenho são muito bons e hoje demonstraram. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez, eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Boa noite, Felipe aqui, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. A gente fala de alguns jogadores que saíram, outros que estão lesionados, mas o elenco do Flamengo é tão forte, claro que ainda tem algumas brechas que precisam de reposição, mas a gente vê um meio de campo que não tinha o Eric mais uma vez, o Nico está de fora, e a gente vê o crescimento de alguns jogadores, como o Alan, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre essa dupla que você tem colocado no meio, o Jorginho com essa categoria, e o Alan, que tem sido um leão também dentro do gramado, por favor. Não, o nível que o Alan está apresentando é um nível extraordinário. Assim, um jogador que, como eu falei, esse ano chegou chegou falando, tocando na porta do treinador cada vez que entrava, cada minuto, cada treino, cada aquecimento, e o futebol ele devolve, né? É um jogador que nos está dando muito, não só com a bola no pé, não só na saída, na construção, mas também defensivamente. Melhorou muito esse aspecto, que para mim era talvez o principal que tinha que melhorar, e hoje é importantíssimo como todos os outros. Mas não só o Alan, senão o Everton, que cada vez que entra, o Everton Araújo, cada vez que entra é pedreira. Sempre falo para ele, só entra na fogueira, nunca tem um jogo simples para ele entrar, e ele sempre entra bem, sempre fazendo o que se pede. Então o meio campo nosso é muito forte e esperamos recuperar o antes possível tanto o Eric como o Nico, porque precisamos. Felipe aqui, boa noite. Felipe, hoje saiu uma notícia de que o Flamengo teria até amanhã para dar resposta para Roma na situação do Eric. Acredito que um jogador desse não sai do Flamengo sem que você seja comunicado. E você mesmo, lá na final da Supercopa, tinha falado que no meio do ano Wesley poderia escolher onde ele iria jogar, no caso a próxima temporada europeia. Queria saber se você já apresentou ou se a diretoria já apresentou para você nomes de laterais que possam chegar para poder fazer ali a lateral direita do lado do Guilherme Varela. Como é que está essa situação do Wesley? Hoje você não colocou ele para jogar, já pensando na possibilidade dele ser vendido essa semana? Obrigado. Bom, Wesley, já passei por essa situação, né, como jogador que ele está passando. Né, a ansiedade, a vontade e do que vai acontecer com o futuro da vida dele. Né, não é só a carreira, o jogador ele fica ansioso, ele fica apreensivo, e eu noto isso, né, eu noto isso nessa... na cabeça, não está com a melhor cabeça para poder jogar. Mesmo assim, se colocou à disposição para ajudar, se colocou à disposição da equipe se precisasse. Conversei com ele, ele tá bem, mas obviamente que não é fácil se concentrar com tudo que está vivendo em volta, está gerando essa expectativa na cabeça dele, né? Então estou tentando ajudar da melhor forma. Claro que existe a possibilidade real, né, dele um jogador desse nível, e dele e de muitos outros, né, que com certeza tem ofertas. E se isso realmente acontecer, claro que vamos tentar achar uma reposição. Existem nomes, mas como eu repito, é um assunto da diretoria. Hola Felipe, soy colombiana, soy Anita Caicedo, estoy haciendo un documental de lo que es el Fla-Flu para la gente que no es de Brasil, y hoy la verdad viví un partido, un ambiente increíble, entonces quiero sacarte un poquito del partido de hoy y que le cuentes a la gente de Latinoamérica, en español si se puede, qué es el Fla-Flu, cómo se vive en esta ciudad, cómo es jugarlo y dirigirlo. Qué bueno que viniste y ganamos, porque puedo hablar feliz aquí.
es muy especial, es un partido donde la ciudad nota que para, ¿no? Hay mucha rivalidad entre los dos, es un rival histórico, donde todas las temporadas jugamos muchos partidos contra ellos, porque desde el Campeonato Carioca al principio de temporada ya son 3, 4 veces 5 partidos contra ellos, luego otros 2 en el Campeonato Brasileño, a veces nos cruzamos en Copa, entonces siempre son partidos intensos y dentro del campo se nota que cambian la forma de jugar los jugadores, porque es un partido como más una guerra que realmente solo balón, ¿no? Entonces es intenso. Y luego en la grada se nota cómo animan los dos equipos. Hoy tocó a nosotros ahí ser los mandantes del partido y se ve una fiesta linda, ¿no? Y por suerte también ganamos y hicimos un gran partido y estoy muy feliz. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente está falando bastante sobre reforços, etc., mas tem alguns jogadores no elenco que, pelo menos na minha opinião, não estão entregando o que se espera deles, até pela expectativa, pelo que já jogaram, como o Everton Cebolinha, né? E já vem um período que o Everton dentro do Flamengo tem um momento bom, mas depois passa por momentos ruins, bem abaixo. E eu queria saber de você como é que tem sido o trabalho com ele para tentar recuperar, né, aquele Everton Cebolinha que todo mundo se encantou, e por que da opção por ele hoje como titular, o que você pensou? E se você me permitir só estender ao De La Cruz, que não veio para o jogo hoje, queria que você explicasse um pouco dessa ausência dele. E tem essa situação física do De La Cruz, o Gerson saiu, precisa de alguém mais, pelo menos mais um reforço ali pro meio campo? Bom, eu vou começar pelo De La Cruz, né, que você falou. Nós temos 5 volantes. Agora, com o Gerson ia fazer também essa função, aliás, muitos de vocês até acham que ele era mais volante que meia, né? E jogou muito tempo nessa posição. Eu acho que com 5 volantes e jogando 2, a hora que tiver todo mundo disponível, vai ser difícil esses 5. Então, sempre temos que pensar quando todo mundo estiver bem. Claro que no Brasil é quase fora da realidade a gente ter todos os jogadores disponíveis, né? Mas eu acredito que estamos bem servidos de volantes. Temos que procurar outras posições ou talvez jogadores que possam também atuar nessa função. Bom, e a outra é do Cebolinha. Ok, Cebolinha é assim, da mesma forma que eu falo do Vinha, e eu acho que muita gente é injusta e as cobranças que se fazem para ele não levam ao caso a lesão gravíssima que esse jogador teve no ano passado. É muito grave. Um jogador tão explosivo como ele rompeu o tendão de Aquiles. Muito grave. E da minha parte como treinador, eu posso dizer para você que eu estou encantado com ele. Por quê? Porque é um jogador que treina muito, se esforça muito, não importa se joga 1 minuto, 2 minutos, 90 minutos, 60 minutos, está sempre dando o melhor que tem. Às vezes não está na sua melhor forma dentro do campo e às vezes sim performa bem. Mas é um jogador que sempre está dando o seu máximo, né? E ele está nessa fase ainda de readaptação dessa lesão gravíssima que teve. É um jogadoraço. A gente sabe a dificuldade que é achar pontas do nível do Cebolinha no mercado. Muito complicado achar esse nível de jogador. Hoje, você perguntou da opção, hoje é o único ponta esquerda natural que temos disponível no elenco. O Michael está com o tornozelo, o Bruno Henrique está suspenso, então era a única solução natural, na qual eu tenho toda a confiança nele, plena confiança, e para mim fez um bom jogo, fez um ótimo jogo, dentro da proposta que eu queria. É claro que tem muito a evoluir, e só vai evoluir com minutos, com essa sequência e com carinho meu, do elenco ele já tem. Então, eu repito, tô feliz com a atuação dele e espero poder recuperá-lo, como eu falei. Para mim, tá no elenco, eu dou a vida para poder recuperar esse tipo de jogador. Aqui, Felipe. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da KSRN. Você abriu a coletiva comentando sobre a dificuldade dos enfrentamentos contra o Fluminense, né? Queria te perguntar sobre as dificuldades específicas do jogo de hoje. Também enfrentou uma equipe que marcou no bloco baixo, promoveu encaixes individuais.
buscou congestionar bem o corredor central, e, consequentemente, teve dificuldade em criar chances claras de gol por um bom tempo ali, pela dificuldade de enfrentamento. Queria saber como você viu essa dificuldade, como você buscou resolver, como você analisa o desempenho ofensivo do Flamengo enfrentando uma equipe bem postada defensivamente. Bom, primeiro, falar que é uma equipe que jogou com linha de 5, mas pressionante. Em todo momento nos tentou pressionar, mas os jogadores conseguiram achar soluções para romper essa pressão. E falar primeiramente que a gente só tem uma ideia do que vai acontecer com o adversário, de como ele vai se comportar um dia antes do jogo, pelo que vocês filtram, né? Pelo que sai na imprensa. Então, até então, o Fluminense jogou contra o Cruzeiro com uma linha de 4, só jogou com linha de 5 no Mundial. Então, para nós, sempre nós temos que pensar em todas as possibilidades. Vem com linha de 4, vem com linha de 5 e aí preparar o que pode acontecer no campo. Então, hoje, sabendo que é uma equipe com tantos encaixes, como você bem citou, é uma equipe muito pressionante e que sai em transição, eu optei por uma primeira fase, trazer mais jogadores para poder ter mais controle, para poder empurrá-los para baixo, só que depois realmente furar esse bloco é muito complicado e vimos o Mundial a dificuldade que as equipes tiveram de poder fazer. Muito parecido com o que foi o São Paulo no jogo anterior, né? Mesma proposta, fizemos a mesma proposta, só que tivemos mais volume e conseguimos machucar mais o que foi a defesa do São Paulo, talvez até mesmo por ser o primeiro jogo do Crespo. E hoje conseguimos, no segundo tempo, botar esse volume, tivemos mais paciência. No final, entendi que só poderíamos entrar realmente por fora, e aí optei pela escalação final e resultou que deu certo. Felipe, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo, parabéns pela vitória, boa noite. Eu queria te perguntar sobre, assim, o Flamengo teve um domínio territorial durante a partida e conseguiu controlar bem o jogo, mas demorou um pouco até conseguir ser incisivo e fazer isso se tornar o gol. Você atribui isso mais a um ajuste ali do Fluminense, a uma boa defesa do Fluminense, ou faltou algo ali na sua proposta ofensiva que iniciou essa partida de hoje? Obrigado. Sempre é culpa do treinador, né? Mas não, é o mérito do Fluminense, que defende muito bem, que tem 5 defensores na linha de defesa, tem volantes que tem muita força física, depois o Canóbio atacando e marcando, pressionando toda hora, Everaldo se esforçando mais que nunca, e um clássico nunca é fácil. Não é fácil nem contra a linha de 5, nem contra a linha de 4, nunca é fácil jogar contra o Fluminense. Então, o jogo ele tem 90 minutos, ele nos vai dar possibilidades, e sempre quando vem adversários assim que jogam de uma forma tão agressiva com encaixes, só resta ter paciência para as chances chegarem. E hoje uma fase do jogo que é muito importante também, que é a bola parada, nos deu esse resultado. Já tinha dado um aviso antes e nos deu o resultado que tanto queríamos. Felipe Luiz, muito boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esporte, parabéns pela vitória. Felipe, dado ao acontecimento com o Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você lida com a pressão de comandar um clube como o Flamengo? E qual que é a sua estratégia para se manter motivado, manter o foco com a motivação e motivar toda a equipe? Muito obrigado. Grande pergunta. É a última? Essa aqui? Obrigado por essa pergunta. Não, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito. Eu gosto muito de viver nessa pressão, eu me sinto confortável. Estou muito tempo no meio do futebol, já me senti afetado por críticas. Hoje eu lido muito bem com essa situação. Eu vivo muito bem nesse caos, porque para trabalhar no Flamengo você tem que saber lidar com o caos, tem que saber viver no meio dessa loucura que é esse clube. E desfruto porque quando uma pessoa ama e é apaixonada pelo que faz e tem o apoio da família, eu aproveito. E eu já falei para vocês, eu gosto até de quando a fase é ruim. Então, vai longe essa profissão aqui. Obrigado. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom,
que a gente estava vendo antes. Me dá só um minutinho. Como eu já falei, minha mão esquerda é... Meu pé esquerdo é melhor que minha mão esquerda, com certeza. E é difícil. E amanhã eu tenho que começar a trabalhar de novo. E eu trabalho com, né, computador. Então vai ser difícil. Mas amanhã eu tiro isso aqui. Eu acho que a médica vai colocar uma menorzinha. Então deixa eu colocar o Maurício aqui para vocês verem. Jogada legal. A jogada que antecede ao gol é uma jogada que o Juninho vem mais pelo lado da ponta do que pelo meio. E ele dá um passe muito bonito para o Pedro, que se livra de um zagueiro e sai na cara do Fábio e chuta em cima do Fábio. É o córner que vai originar o gol. Então, para não ser injusto, o Juninho, de uma certa forma, até participou do gol do Flamengo no final. Agora, apareceu um negócio aqui na minha tela, rapaz. O que é isso? Adiciona. O que é isso, gente? Cancelar, pelo amor de Deus. Então, aquela entrada do Juninho, eu digo, Cacilda. O Felipe não precisava fazer o Pedro passar mais essa humilhação. Mostrar que na hierarquia dele, Felipe, o Pedro estava atrás do Juninho. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Ainda mais depois de você ver o cara treinar. Mas o jogo continuou aquela coisa horrorosa. O jogo foi horroroso. O jogo do Flamengo foi horroroso. O Fluminense fez o que tinha que fazer e, olha, vou mais longe. E na comemoração do gol? O Fluminense teve as oportunidades mais claras no primeiro tempo. E no segundo tempo estava jogando meio que de igual para igual. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas com aquela coisa. Meu Deus, só para vocês terem uma ideia, eu preciso pedir a capa um pouco antes, né, para o artista desenhar. A minha capa, se não tivesse o Pedro, ia ser o Felipe Luiz no meio, o Tite de um lado e o Sampaoli do outro. E a manchete era a Lesma Lerda. Vocês sabem o que quer dizer a Lesma Lerda, né? A Lesma Lerda é um personagem que como é que se diz? Notabilizou lá atrás, nos tempos do Pasquim, em que era proibido publicar palavrão e essas coisas todas. E aí o Renfil, que era genial, criou o Quiuspa. Quiuspa, o que é Quiuspa? Pois é, Quiuspariu. Mas os personagens dele falavam Quiuspa. E outras coisas geniais dessa, né? Dele criar um segundo nome para significar a mesma coisa e aí não ser censurado. A Lesma Lerda era desse caso. Óbvio que vocês sabem o que quer dizer a Lesma Lerda, né? Basta pensar um pouquinho. Pois é. Mas, cara, o jogo do Flamengo hoje parecia o jogo do Flamengo do Tite e do Sampaoli nos seus piores momentos. Sem tirar nem pôr. Aquele jogo que irritava profundamente assistir. Toque para um lado, toque para o outro, toque para trás, toque para ali, toque para cá. E chutar para gol. E criar chance clara de gol, que é bom, nada. O Flamengo deu 2 chutes no primeiro tempo. Nenhum deles dentro da baliza do Fábio. Como o Cebolinha deu um chute, deve ter derrubado o vendedor de cachorro-quente lá na arquibancada. E o outro, nem me lembro qual foi, mas eu sei que na estatística estava lá 2 chutes. O Fábio não tocou na bola. O Fábio não fez uma defesa sequer. O segundo tempo não estava muito diferente. Felipe demorou, no meu modo de ver, a mexer. Tinha que mexer logo. Ele demorou um pouco a mexer. Aí resolveu botar o Matheus Gonçalves e o Juninho. Depois foi obrigado, por contusão do Danilo, mais um veterano machucado. Agora já se está falando na contratação do Wendel do Zenit. É outro veterano. O que o Flamengo quer fazer? O Flamengo quer fazer um meio-campo de retiro dos artistas? Os caras podem jogar bola, mas eles não aguentam, gente. O Alexandre já se machucou, o Danilo já se machucou. Torcer para o Jorginho não se machucar. Esses jogadores, 30 e tantos anos de idade, eles não aguentam a sequência. Eles acabam estourando o músculo. Hoje foi o Danilo. No aquecimento, tudo bem, o Prata não é tão velho, mas também não é tão novo. O Prata sentiu o músculo também. Sentiu o adutor aqui na entrada do joelho. Tanto que muita gente achou que era joelho, mas não era. É o músculo que chega ali, que é o adutor. Enfim, mas estava uma coisa horrorosa. E eu fiquei realmente até irritado. Digo, porra, botar o Juninho antes do Pedro. Mas
por ver que estava óbvio que o Flamengo não ia fazer gol em ninguém daquela maneira, o Felipe resolveu, então, botar o Pedro. E aí saiu o roteiro de cinema que eu digo. O Pedro entrou bem, não foi só o gol. O Pedro entrou brigando, o Pedro entrou chutando. Primeira bola que ele pegou, ele chutou. Está o Felipe Luiz entrando aqui. Eu vou correr para lá e a gente continua depois, que temos muita coisa, mas muita coisa para conversar, tá bom? Então, só um minuto. Como a gente já viu a coletiva, então, vocês me dão só um momentinho que eu vou colocar o Pedro falando para vocês. Eu encontrei aqui. Então, vamos ver aqui. E eu vou colocar o Pedro falando para vocês. Ups. Me perdoem. Deixa eu voltar. Que tá muted. Agora sim. Precisa gastar e gastar um bom dinheiro. Tá aí o Pedro, agora o sorriso do artilheiro, o sorriso da redenção. Pedro voltou. Richard. Tá aqui, Luiz. Pedro, voltar a sorrir, voltar a jogar, voltar a fazer gol. Depois de tudo que você viveu nesses últimos dias, o que diz para você esse gol e esse resultado hoje aqui? Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também. Não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs, expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma, essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também, deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou, né. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, né, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna. E nada disso me afetou. Né, depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar. E hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Pedro, você... Bom, Pedro foi.
Vai comemorar lá agora com a galera. Mas é isso, pessoal. Então é isso. Um domingão que o jogo, quando começou, né? E a gente viu aquele primeiro tempo ali que foi, como o Renato próprio falou, né, um truncado, horrível de se assistir. Um Flamengo meio, eu não vou dizer bagunçado, não era bagunçado, mas acuado, né? Pela marcação intensa do Fluminense. E eu não sei quem falou. Assim, o Felipe Luiz falou, não, eu quero que eles driblem e tudo, mas eles não estão fazendo isso. E tem horas, eu estava assistindo com a minha esposa aqui, e eu via, né, Cebolinha no 1-1 e não partia para cima. Não é só Cebolinha, né? Luiz Araújo, 1-1, não partia para cima. Varela, no 1-1, tem que partir para cima. Parece que eles ficam com medo de perder, né? Mas, pô, perder lá em cima não tem problema. O problema é perder na cabeça da área, né? No meio de campo, na cabeça da área. Eles não estão. Então, e agora, ouvindo o Felipe Luiz dizer que ele fala para eles fazerem isso, o que está faltando, então? Parte para cima, porra. Entendeu? Porque é assim que quebra a linha, né? Você quebra uma linha, você parte para cima, de repente você fica cara a cara com o goleiro, ou se tem algum jogador, né? Porque quando você quebra uma linha, né, com drible, você passa pelo menos por um jogador. Outro vai ter que dar cobertura. Esse outro que deu cobertura sempre deixa algum outro jogador do Flamengo livre, né? Então, isso tem que ser mais enfatizado pelo Felipe Luiz para esses jogadores que são dribladores, como o Everton Cebolinha, o próprio Luiz Araújo, né, o próprio Arrascaeta. O Arrascaeta, ele faz. Ele, quando ele pode, ele faz, né? O problema do Arrascaeta é o físico, né? Mas é isso aí, galera rubro-negra. Rubro-negros e rubro-negras, muito obrigado, tá bom? Deixa um like ali, que é para ajudar o canal a crescer. O canal é pequenininho, minúsculo ainda, mas com vocês eu tenho certeza, com vocês e o homem lá em cima, Deus, eu tenho certeza que o canal vai ser gigante, né? Então deixa um like, manda para os amigos de vocês aí, por favor, né? Quando vocês dividem esse canal com amigos e eles assistem, eles se inscrevem também, peçam para se inscrever, para dar uma ajuda aí para o irmão de vocês aqui de longe, tá bom? E um beijo, um bom resto de domingo, uma boa semana de trabalho para todo mundo, e quem está de férias, aproveite, tá bom? Um abraço a todo mundo, galera. Obrigado aí por ter dado audiência aí pro canal. Desculpa aqui que minha mão esquerda é terrível. Bye, bye.